A técnica de sublinhar pode ser desenvolvida simultaneamente à primeira leitura, ou depois dela, portanto, da seguinte maneira: ler o texto integralmente para apreensão do tema, esclarecer dúvidas de vocabulário, reler o texto, identificando as ideias principais, sublinhando as ideias-chave e informações mais significativas, ler o que foi sublinhado, verificando se há sentido, reconstruir o texto a partir do que foi sublinhado. Para sublinhar o conteúdo relevante, é preciso apagar informações secundárias e substituir outras por generalizações. O apagamento é o primeiro procedimento que iremos rever. Observe o primeiro exemplo. Os meninos inquietos quebraram o vidro fosco da escola. Veja que podemos suprimir as palavras inquietos e fosco, pois são informações adicionais de meninos e de vidro, e constituem uma informação irrelevante. Então, o texto resumido será: os meninos quebraram o vidro da escola. O médico era muito competente. Ele curava muitos pacientes. Observe que podemos suprimir a segunda proposição. Ele curava muitos pacientes, já que curar pacientes é essencial ao médico competente. Portanto, essa informação é redundante, facilmente inferível, a partir do nosso conhecimento de mundo. O texto resumido será: o médico era muito competente. No supermercado, Paulo encontrou Margarida, que estava usando um lindo vestido azul de bolinhas amarelas. Podemos suprimir as circunstâncias que envolvem o fato, no supermercado. Qualificação, descrição de personagens, que estavam usando um lindo vestido de bolinhas amarelas. O texto resumido será: Paulo encontrou Margarida. Agora analise comigo o exemplo 4. Você deve fazer as atividades, pois, do contrário, não vai aprender e vai tirar nota baixa. Podemos suprimir as justificativas para uma afirmação, pois, do contrário, não vai aprender e vai tirar nota baixa. O texto resumido será: você deve fazer as atividades. Discutiremos a construção de textos argumentativos, isto é, aqueles textos nos quais o autor defende determinado ponto de vista por meio do uso de argumentos, procurando convencer o leitor de sua posição. Podemos suprimir a sequência de expressões que indicam sinonímia ou explicação, isto é, aqueles textos nos quais o autor defende determinado ponto de vista por meio do uso de argumentos, procurando convencer o leitor de sua posição. O texto resumido será: discutiremos a construção de textos argumentativos. Fique atento ao aparecimento de conectores como isto é, ou seja, pois, porque, já que, uma vez que. Eles anunciam explicações, as quais geralmente podem ser apagadas. O principal suspeito do assassinato era o marido. Era ciumento e não tinha um álibi, dado que afirma ter ficado rodando a casa para ver se a mulher se encontrava com um amante. Podemos suprimir as justificativas de uma afirmação. Fique atento a sinais de pontuação como os dois pontos, pois eles podem anunciar justificativas. Perceba que fica implícita a conjunção pois, após esse sinal de pontuação no exemplo. O principal suspeito do assassinato era o marido, pois era ciumento e não tinha um álibi, dado que afirma ter ficado rodando a casa para ver se a mulher se encontrava com o amante. O texto resumido será: o principal suspeito do assassinato era o marido. No resumo de uma narração, podem-se suprimir as descrições do lugar, de tempo, de pessoas ou de objetos, se elas não são condições necessárias para a realização da ação. Por exemplo, descrever um homem como ciumento pode ser relevante e, portanto, essa descrição não poderá ser suprimida. Se essa qualidade é que determinará que o homem assassine sua esposa. Já a sua descrição como alto e magro poderá, nesse caso, ser suprimida. Podemos suprimir os exemplos. Por exemplo, descrever um homem como ciumento pode ser relevante e, portanto, essa descrição não poderá ser suprimida. Se essa qualidade é que determinará que o homem assassine sua esposa, já a sua descrição como alto e magro poderá, nesse caso, ser suprimida. O texto resumido será: no resumo de uma narração, podem-se suprimir as descrições de lugar, de tempo, de pessoas ou de objetos, se elas não são condições necessárias para a realização da ação. A pena de morte tem muitos argumentos a seu favor, mas nada justifica tirar a vida do nosso semelhante. Podemos suprimir argumentos contra a posição do autor. A pena de morte tem muitos argumentos a seu favor.
Fique atento às conjunções que indicam oposições de ideias, como mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo. Elas anunciam o ponto de vista do autor. Então, selecionamos esse ponto de vista, eliminando a posição contrária a ele, ou seja, a informação anterior a essas conjunções adversativas. O texto resumido será: nada justifica tirar a vida do nosso semelhante. Passemos agora ao estudo de outro procedimento de seleção de informações, a generalização, a qual consiste na substituição de uma série de nomes de seres, de propriedades e de ações por um único ser, propriedade ou ação mais geral. Veja o primeiro exemplo. Lucas gosta de maçã, pera e uva. Podemos substituir maçã, pera e uva por um único termo mais geral. O texto resumido ficará desse modo: Lucas gosta de frutas. Exemplo 2. Felipe viu um cachorro, um coelho e um gato. Podemos substituir cachorro, coelho e gato por um único termo. O termo resumido será: Felipe viu animais. Finalmente, o terceiro procedimento é a construção, ou seja, a substituição de uma sequência de proposições, expressas ou pressupostas, por uma proposição que seja inferida delas, por meio de associações de seus significados. Ana pegou as bagagens, saiu de casa, tomou um táxi, chegou à estação, comprou um bilhete, esperou o trem e entrou. Observe que é possível sintetizar a frase substituindo as ações de Ana por uma única ação, a qual podemos inferir: quem pega as bagagens, sai de casa, toma um táxi, chega à estação, compra um bilhete, espera o trem e entra, está indo viajar. O texto resumido será: Ana viajou. Paulo comprou cimento, tijolos e madeira. Fez as fundações, construiu paredes, o telhado. Veja aqui. Assim como no exemplo 1, todas as ações de Paulo podem ser substituídas pela ação de construir uma casa, já que aquele que compra cimento, tijolos e madeira o faz com esse fim. O texto resumido será: Paulo construiu uma casa. Podemos concluir que, para aplicar a técnica do sublinho, antes de mais nada, é necessário compreender o texto original. É preciso identificar a ideia principal e as secundárias. Podemos eliminar sempre que possível exemplos, sinônimos, explicações, justificativas e efetuar generalizações. Frequentemente, alguns conectivos como mas, isto é, porém, portanto, porque auxiliam essa identificação e podem orientar o processo de sublinho.